Eu venho de uma família simples, meu pai estudou até a 4ª série, a minha mãe foi fazer o ensino médio quando eu já era grande, mas de uma família que estimulava muito a educação, a escola. Então, por exemplo, talvez por sorte meu pai não tivesse dinheiro para comprar livros, mas ele comprava fascículos de enciclopédia e eu lembro que a gente devorava aqueles fascículos. Talvez essa viagem que eu fiz, essas viagens que eu fiz com ele, através da leitura dessas enciclopédias, tenham me despertado algum interesse, até uma ligação emocional com essas viagens, com esse tipo de conhecimento, né? E meu avô, ele, enfim, também era uma pessoa muito curiosa, fazia alguns trabalhos no porto, tinha muito contato com estrangeiros, tal, e acho que tinha esses sonhos de viajar. E o que ele fazia, como ele não tinha dinheiro para viajar, então ele pegava, quando ele tinha uma folga do trabalho, ele pegava um ônibus circular da cidade mesmo e ficava dando voltas na cidade, naquele ônibus circular e observando tudo que ele pudesse absorver daquela viagem, que para ele era uma viagem. E depois a gente sentava na escada do casebre, e ele no primeiro degrau, eu no terceiro degrau, e ele falava: "Madame, para onde vamos?" E eu falava um destino qualquer e ele começava a me contar a história daquela coisa, muito com o que ele lembrava de ter visto naquele trajeto de ônibus em Santos, que foi a cidade que eu nasci. Aí mais para frente eu me lembro da influência de uma professora da 5ª série chamada Soraya. Eu nunca mais tive contato com ela, acho que talvez ela nem imagine como ela me influenciou, mas ela dava para a gente um trabalho de escola que era toda semana a gente tinha que ir com um recorte de jornal sobre uma capital do mundo qualquer, alguma notícia que a gente encontrasse no jornal e que a gente comentasse sobre aquilo. Obviamente aquilo também me influenciou muito, porque de todos os professores, ela é a que eu lembro mais. Depois, pouco antes de fazer faculdade, eu conheci uma pessoa que era jornalista, que é a Ivani Cardoso, e que também eu era muito jovem, ela um pouco mais velha, nós nos tornamos amigas, ela já era uma jornalista estabelecida, e eu achava ela muito interessante, assim, porque tudo, você conversava com ela sobre qualquer coisa, ela sabia. Ela discutia sobre qualquer assunto. Então, acho que também teve essa influência dessa amizade, de ver, de ficar curiosa para saber como é que é o trabalho do jornalista, né? Ele entende sobre tudo, ela falava sobre tudo, como é que é isso. Acho que também uma coisa assim de não saber muito o que eu ia fazer, aí, bom, vou fazer o jornalismo porque aí eu posso fazer tudo. Se daqui a um tempo eu me interessar por economia, eu posso ser uma jornalista de economia, se eu me interessar por arquitetura, eu posso cobrir essa área. Comecei trabalhando com produção em TV, em programas de notícia, e depois acho que eu fiz de tudo já passei por rádio, já passei por produtora, já passei por assessoria, já passei por uma série de lugares, fui testando muito no começo da minha carreira, mas onde eu me encontrei mesmo, já passei por revista também, onde eu me encontrei mesmo foi no jornal diário, ali é que eu comecei a encontrar os temas que eu gostava de cobrir, né? Acho que o jornalismo é uma profissão que ela não acontece das 8 às 5, o jornalismo é uma profissão de vida, que você é jornalista o tempo todo, 24 horas por dia, eu estou olhando as coisas, eu estou pensando em jornal ou numa história, a história se faz muito presente na vida do jornalista, você está sempre com radar para histórias, né? No começo eu fazia tudo, mas naturalmente eu comecei, talvez por vocação, por interesse, que eu não sei muito bem de onde vem, eu comecei a cobrir violência. Eu fazia muito as rebeliões de presídio, eu cobria muito rebeliões na antiga FEBEM, que hoje é a Fundação Casa,
mais conhecida em São Paulo, né? Eu trabalhei mais em São Paulo. Depois desses anos todos, eu comecei a sentir que a gente não está isolado, que a gente fica às vezes olhando aqui no Brasil para o nosso próprio umbigo e que eu precisava ampliar o meu olhar para conseguir entender o que estava acontecendo aqui em termos de desigualdade social, de injustiças, por que o Brasil estava vivendo aquele momento e passando por essas coisas, porque a juventude estava se encaminhando por esse caminho. E eu fui então fazer mestrado fora, fui estudar em Londres, estudei desenvolvimento e políticas sociais porque eu tinha a ideia de que eu entenderia melhor o universo local que eu cobria. Mas aí em Londres também aconteceu um outro fenômeno que foi, na minha classe nós éramos 60 pessoas de 45 países. Então uma das meninas era a Dina, que era uma egípcia. E a Dina tinha 23 anos, estava morando sozinha no Egito, longe dos pais, da família, era uma muçulmana, não usava o véu, nada indicava que ela fosse muçulmana, mas quando chegou perto das férias de primavera, ela veio para mim e falou: eu precisava da sua ajuda, eu queria te convidar para vir passar as férias de primavera no Egito, porque a minha família já destacou 3 pretendentes para se casar comigo e eu queria a ajuda das amigas para escolher um deles. E aquilo, eu fiquei com aquilo, claro, eu não podia recusar. Então eu fui, só que fomos a Dina, muçulmana, nós ficamos na casa dela, a Dillian, que era canadense judia, e a Geraldine, que era protestante filipina. Eram as 3 amigas que a Dina destacou para ajudá-la a escolher o marido. Bom, foram as férias mais divertidas que eu já tive na vida, porque os homens, quando estão querendo se casar com a moça e propõem isso para a família, eles passam a cortejar a família e as amigas também. Então nós ganhamos presente, nós fomos passear de lancha no Nilo, nós saímos para comer nos melhores restaurantes do Egito, né? Mas o que foi mais bacana dessas férias foram 15 dias, primeiro que eu conheci tudo ali, pelo menos do Cairo, né, que é uma cidade incrível, muito desigual como o Brasil também, então foi bacana mergulhar naquele universo pelo olhar dessa família também, da realidade dessa amiga. Mas o que era mais bacana é que nós, no fim do dia, voltávamos para a casa da Dina, a gente deitava na cama, as 4 estavam dormindo no mesmo quarto, então a gente deitava na cama e começava a conversar sobre o que meninas conversam em todos os lugares do mundo. As conversas, ali não tinha muçulmana, judia, cristã, éramos só meninas conversando sobre o que meninas conversam. Então aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu fiquei muito curiosa para saber se a imagem que vinha até o Brasil desses países, do Oriente Médio para o Oriente Extremo, se vinha também com esse filtro que de repente não mostrava exatamente a realidade. E foi dali que eu passei a ter curiosidade para vasculhar a vida de pessoas em outros países, geralmente em países em conflito, porque não foi uma escolha minha cobrir guerras. Simplesmente as guerras atraem jornalistas, né? Os jornais costumam mandar correspondentes para as guerras. Então eu me beneficiava, se é que se pode dizer que você está se beneficiando da guerra, claro que não, mas eu me beneficiava desse convite do jornal para poder mergulhar naquele universo. E também era interessante ver como se vive na guerra. Era uma outra coisa que eu também nunca eu me interessava pela morte. A morte na guerra acaba virando número, tantos corpos, tantos mortos, tantos ataques, tantas explosões. E me interessava a vida, como se vive na guerra. Depois do Egito eu tive no Irã, no Afeganistão, Paquistão, na faixa de Gaza, no Sudão, e eu fui buscando isso, eu queria entender como as pessoas vivem na guerra. E é ali que
que estão as melhores histórias e as melhores lições de vida, porque é talvez a situação mais extrema que exista, que é a situação de conflito. Então, você vê que tudo isso veio daquelas férias de Londres para o Egito. Eu tinha um editor, quando eu trabalhei na Veja, o Caco de Paula. Ele falava que nós somos formados de um pouquinho de cada uma das pessoas que passam pela nossa vida. Elas vão deixando um pouquinho de cada um e a gente é formado da soma de todas essas pessoas. Acho que eu acredito nisso. Se eu vou olhar para trás, eu digo, eu não sei por que eu tinha esses interesses, mas quando você vai olhar para trás, tem vários elementos que mostram que talvez tenha havido ali uma influência, né? Uma relação emotiva mesmo com isso.